Fala pessoal, agora esse vídeo vai ser mais rápido. Agora a gente vai falar sobre a equação dos gases ideais. Equação dos gases ideais, certo? Bom, equação dos gases ideais a gente vai usar durante para os cálculos dos gases ideais. E essa equação a gente vai essas duas equações que a gente vai ver, a gente vai usar ela para prever, né, para chegar a conclusões de mudança de temperatura, mudança de pressão, mudança de volume, tá? Levando-se em consideração as três leis dos gases ideais, tá? Então, inicialmente, a gente pode usar a seguinte fórmula: pressão inicial vezes volume inicial dividido pela pressão inicial é igual a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Você vai usar esta fórmula quando você tiver no enunciado pressões, volumes e temperaturas iniciais e pressões, volumes e temperaturas finais. Então, por exemplo, eu dou uma dada pressão, um dado volume, uma dada temperatura. E falo que aumentei a temperatura, mantive minha pressão constante, tá? E quero saber meu volume final. Ou seja, você vai usar esta fórmula que possui essas informações, que é a fórmula que contempla os dados passados no enunciado. Então, se eu dei pressão inicial, volume inicial e temperatura inicial, um gás, um cilindro ocupando um cilindro de 2 litros de um determinado gás, a pressão de 1 atm, numa temperatura de 25 graus, é aquecido a uma temperatura de 30 graus, mantendo-se o mesmo volume. Qual vai ser a minha pressão gerada por esse aumento da temperatura? Você vai usar esta fórmula. Na pressão inicial você coloca 1, que é 1 atm. No volume inicial você coloca 1 litro. Na temperatura inicial você vai colocar a temperatura em Kelvin, 25 graus convertido em Kelvin. E do outro lado da igualdade você vai colocar a pressão final, que é o que você quer saber, vezes o volume final, que se manteve constante, 1 litro, dividido pela temperatura final, 30 graus Celsius, convertidos em Kelvin. Você resolve essa equação e você tem aí o volume, ou melhor, a pressão final, tá? Então vamos lá. Outra coisa, outra fórmula, depois eu passo um exemplozinho aí da utilização dessas fórmulas. Você também pode usar uma outra fórmula que é P, pressão vezes volume, é igual a N, que é o número de mols, tá? Vezes R, que é uma constante, vezes a temperatura em Kelvin. Essa fórmula, para ficar mais fácil de lembrar, tá? Correndo o risco do vídeo ser tagueado com conteúdo impróprio, basicamente você pode considerar que é puta véia não recusa tarado, tá? PV igual a nRT. Pressão vezes volume é igual a número de mols vezes a constante vezes a temperatura em Kelvin. Isso é extremamente importante. Temperatura sempre tem que estar em Kelvin. Tá? E aí como é que você define número de mols? Poxa, número de mols é igual a massa da amostra que eu tenho dividido pela massa molar. Tá? Se você quiser usar uma versão avançada da fórmula PV-NR igual a nRT, você pode usar o seguinte: PV é igual a massa da amostra dividido pela massa molar vezes R vezes T. Exatamente a mesma fórmula, só que você pode utilizar ela dependendo das informações que você tiver no seu enunciado. Tá? Se o enunciado já der o número de mols, você usa PV igual a nRT. Se o
enunciado te der a massa do determinado gás e a fórmula do determinado gás, você pode usar esta fórmula para você saber o número de mols. Agora vamos lá. Esse R, né, o P é pressão, V é o volume, N é o número de mols, T é a temperatura em Kelvin e R. Esse R é o quê? Esse R é uma constante. Esse R ele vai alterar, ele vai se modificar de acordo com a unidade, de acordo com a unidade de pressão que você está usando. Então, quando a pressão for em atm, seu R será igual a 0,082. Caso a sua pressão seja em milímetros de mercúrio ou torricelli, porque 1 milímetro de mercúrio é igual a 1 torricelli. Tá? Então, no caso da pressão expressa em milímetros de mercúrio, R é igual a 62,3. Como é que você converte temperatura de graus Celsius para Kelvin? Tá? Basicamente, temperatura em Kelvin é igual à sua temperatura em Celsius mais 273. Essa é a equação da conversão de graus Celsius para Kelvin. A última fórmula que eu quero passar para vocês é a fórmula da densidade absoluta. Então, a densidade absoluta é igual a pressão vezes a massa molar dividido por R vezes T. Tá? Baseado nisso, você tem a densidade absoluta ou massa específica de um gás, onde esse Uzinho aí, ou D, tá? É igual a pressão vezes a massa molar dividido pela constante R vezes a temperatura sempre em Kelvin. Lembre-se que a temperatura sempre é em Kelvin. Agora vamos lá, vamos fazer um exercíciozinho rápido. Tá? Se eu tiver um recipiente, um cilindro de 1 litro de volume, tá? A uma pressão de 1 atm, numa temperatura de 25 graus Celsius. Se eu aumentar essa temperatura para 30 graus Celsius, tá? Mantendo o meu cilindro, porque meu cilindro não vai se expandir, qual vai ser a minha pressão? Tá? Então, primeiro de tudo, a gente precisa ver quais informações a gente tem aqui. Então, a gente tem pressão inicial, pressão final. Ou melhor, temos o volume inicial e o volume final. Temos a pressão inicial e queremos saber a pressão final. E temos a temperatura inicial e a temperatura final. Logo, a fórmula que a gente vai usar é P1 V1 dividido por T1 igual a P2 V2 dividido por T2. Bom, primeiro de tudo a gente precisa converter as temperaturas de Celsius para Kelvin. Tá? Então, 25 graus Celsius mais 273, 25 mais 273 é igual a 298 Kelvin. Então, eu tenho 298 Kelvin. Minha pressão inicial é 1, vezes meu volume inicial, que é 1. Igual a minha pressão final, que é o que eu quero saber, vezes meu volume final, que é 2, não se alterou. Se o volume não se altera, é uma transformação isocórica ou isométrica. E o meu aumento de temperatura, que eu tenho que converter em Kelvin. Então, 30 mais 274 é igual a 304 Kelvin. Tá? Como é que você resolve isso? Vai ficar 1 dividido por 298 igual a P2 dividido por 304. Então, você pode multiplicar em cruz, vai ficar 298. Opa, peraí. Então, vai ficar 298 vezes P2 é igual a
304. Tá? 298 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, a gente vai ter P2 é igual a 304. 304 dividido por 298. 304 dividido por 298 é igual a 1,02 atm. Então, se eu tiver um cilindro de 1 litro, a uma pressão de 1 atm, num dado gás, a 25 graus Celsius, se eu aumentar essa temperatura para 30 graus Celsius, minha pressão vai aumentar de 1 atm para 1,02 atm. Ok? Vamos fazer rapidão aqui da equação de Clapeyron, que é PV-nRT. Tá? Então, se eu tiver, deixa eu ver aqui, se eu tiver uma determinada pressão, então, a uma pressão de 2 atm e um volume de 2 litros, tá? 3 mols de um determinado gás estará a qual temperatura? Então, PV igual a nRT. Como minha pressão está em atm, meu R é 0,082. Então, PV igual a nRT. Minha pressão é 2 atm, vezes volume, que é 2 litros, é igual a N, 3 mols, vezes 0,082, vezes T, que é o que eu quero saber. Então, isso vai ficar 4 igual a 3 vezes 0,082, vai ficar 4 igual a 0,246 vezes T. 4 dividido por 0,246. Logo, eu vou ter uma temperatura equivalente a 16,3 Kelvin. Certo? Espero ter ajudado vocês. E até a próxima. Com isso, a gente finaliza essa parte de gases ideais. Nós vimos, no vídeo anterior, nós vimos a definição de um gás, as leis dos gases ideais, e vimos também, nesse vídeo nós vimos as equações e os cálculos dos gases ideais. Vimos a equação de P1 vezes V1 dividido por T1 é igual a pressão final vezes volume final dividido pela temperatura final. E também vimos pressão vezes volume é igual a número de mols vezes uma constante R vezes temperatura. Ou puta véia não recusa tarado. Tá? Espero ter ajudado vocês e estudem e até a próxima.